feedbacks dessas perguntas que vocês fizeram aqui dentro da reunião. Qualquer pergunta que a gente não conseguir responder, a gente vai mandar o feedback para vocês por e-mail, tá bom? Junto ali com qualquer material que possa trazer mais informações para vocês sobre o sistema. E aí, só vou reforçar para sempre deixarem o áudio fechado, tá? No decorrer da apresentação. E agora a Andressa vai começar a apresentação de precificação para vocês. Olá, pessoal, bom dia, tudo bem? Alguns aqui me conhecem, né? Eu sou a Andressa, sou analista de implementação da Stage também, tá? Vou dar hoje seguimento ao que a gente viu na última Masterclass, que é sobre anúncios, né? E aí a gente está fazendo no passo a passo em geral, quando você começa com o sistema, que você traz os seus anúncios, que a gente viu as configurações, e hoje a gente já começa a ver a parte de preço, que é o que vocês precisam para avançar em relação aí à conexão, né? Que é o que vocês estão buscando dentro do Channel. Vou compartilhar minha tela. Tá? Vamos lá. No caso, para a gente começar a ver sobre precificação, né, a gente começa vendo algumas configuraçõezinhas básicas dentro do seu próprio anúncio, tá? Então, a gente acessa o menuzinho de acomodações, né, e acessa o próprio anúncio, né? E tem duas formas. Ou você vai acessar esse atalho que tem aqui na frente, né, que tem um cifrão de precificação, ou você vai entrar em algum próprio anúncio, né, e não é no prédio, a gente vai precisar do próprio anúncio, e você vai clicar em detalhes para você poder seguir, tá? E aí, o que a gente começa a ver, né? A gente começa a mexer nessa linha de financeiro, tá? Então, a gente vai entrar na aba de configuração geral de preço, tá? Essa parte aqui é onde a gente, muitas dessas questões que estão aqui de forma individual, né, o que a gente está vendo é dentro de um próprio anúncio, a gente está usando algum exemplo nosso, então é o que vocês responderam naquele formuláriozinho inicial do sistema de vocês, tá? Quando vocês acessam, respondem algumas coisas, então parte dessa aqui individual, né, tem algumas coisas do Airbnb, né, que vocês trouxeram, e outras, né, se você mudar para o global, vai ter a função ali do que vocês responderam no formulário, tá? E aí, seguindo aqui, a gente vai começar sempre estabelecendo a moeda padrão dos seus anúncios, né? Em geral aqui, né, BRL, a gente está fazendo com o público BR, então BRL, tá? Descendo um pouquinho, opa, que desceu demais, peraí. Aqui nessa parte aqui, tá marcado como individual, porque como eu falei, né, quando você traz um anúncio do Airbnb, ele já vem com essas configurações que vocês já trabalhavam, que são os descontos por duração de estadia, né? E aí você pode, né, ou aproveitar esses descontos que já vieram, ou criar novos descontos. E aí você clicaria nesse mais definir desconto, e você pode tanto aproveitar o mensal, que se você colocar, ele puxa as 28 noites, e você pode definir aqui o desconto, ou você pode botar o semanal, né, que são os mais praticados em geral, né, e aí você coloca também a porcentagem, ele já puxa ali a quantidade de 7 noites, ou criar um personalizado, como aqui no exemplo, por exemplo, né, a pessoa aqui colocou para esse anúncio, né, ela tem um desconto de 3 noites, está dando 1%, e você pode colocar aqui 10, 15, enfim, o que vocês quisessem, tá? E aí, seria fazer essa configuração aqui e salvar. Deixa eu subir um pouquinho. Vamos salvar. Descendo um pouquinho, você tem a aba aqui de calção, tá? Esse calção aqui, ele reflete tanto para o Airbnb quanto para o site de vocês, para quem tem o plano acima do profissional, né? Então, você poderia estipular aqui o valor, tá? Então, se vocês fossem trabalhar, vocês poderiam colocar aqui. Essa parte aqui de baixo, você tem a regra de precificação dinâmica, que são justamente voltadas para a parte do Airbnb, tá? Essas regrinhas aqui são não só regras que o canal trabalha, mas também formas de impulsionar o seu anúncio, né? Então, quando você ativa, né, essas configurações, ativa esse desconto, o canal dá um pouco mais de visibilidade para vocês. Então, já é uma boa dica para vocês anotarem aí, para caso queiram fazer um teste aí nos seus anúncios, né? Como é uma configuração que vocês podem mexer sempre, a gente aconselha que vocês em algum momento, né, testem para ver se realmente ganham essa visibilidade, né? Se realmente aumenta um pouquinho, principalmente num período de baixa. Tá? E aí, no caso, são descontos para reservas de muita antecedência, né, chamada de early bird, né? E aí, no caso, você define a porcentagem e o que você considera uma reserva de antecedência. Então, nessa configuração que tem aqui, se a pessoa fizer uma reserva com 30 dias à frente, ela vai ganhar esse descontinho de 12% que vocês colocaram, tá? E aí,
Você poderia colocar um outro tipo de desconto aqui também, né, mais definir desconto. E caso vocês quisessem também trabalhar com outro desconto, né, que também faz parte da precificação dinâmica do Airbnb, que seria esse desconto para reserva de última hora, né, aquela reserva de last minute dentro do Airbnb. Era só você marcar aqui com sim, estipular aqui o desconto e o que você considera, né, uma reserva de last minute, né, em cima da hora. E aí, para essa configuração, ele receberia 10% de desconto se ele fosse entrar nos 3 próximos dias na sua acomodação, ok? E aí, descendo mais um pouquinho, nós temos aqui a taxa de limpeza, tá? Reparem que tudo tem um global e tem um individual, né? Então, o global é um menuzinho dentro do sistema que vocês, parte deles vocês responderam no formulário, né? E outros já vem uma configuração pré-pronta nossa que vocês vão ajustando, né? Então, individual, porque veio do Airbnb, né? A gente fez uma importação, então ele já trouxe o que a pessoa cobra, tá? E aí, coloca aqui o valor da sua taxa de limpeza, tá? Vocês podem modificar isso sempre também, sempre vai ficar disponível. E aqui a questão do preço derivado. O preço derivado é o seguinte, digamos até esse anúncio aqui de exemplo que a gente está mexendo. Se vocês repararem, ele tá para 7 pessoas, né? Diz que esse anúncio vocês aceitam, né? Até 7 pessoas. E aí, nessa configuração que ele colocou aqui, ele está dizendo que o preço dele varia realmente de acordo com a quantidade de hóspedes que ele recebe. E aí, ele estipulou que a diária, que a gente vai ver daqui a pouquinho, onde vocês cadastram dentro do calendário geral, está indo para até 2 pessoas, e a partir da segunda, no caso aqui, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, vai ser cobrado R$ 30 por noite, tá? Você poderia colocar também porcentagem. A gente só não indica 100% isso, porque tem canais que não trabalham com valores de, né, em porcentagem, né? Então, vocês não conseguiriam ter essa cobrança. Então, eles fazem até um alerta aqui, dizendo que o Airbnb, Decolar e Temporada Livre e o VRBO não trabalham. Então, por isso que geralmente as pessoas definem diretamente um valor fixo, tá? E aí, descendo mais um pouquinho, você tem a questão de crianças, né? É comum também as pessoas estipularem faixas etárias para cobrar, né? E aí você pode estipular, e eles fazem alguma ressalva aqui também, dentro dos canais, né? Tem essa ressalva, e a Decolar, inclusive, ela só considera se você trabalhar com uma faixa etária desse tipo aqui. De 2 a 4 anos, cobrar X valor, de 5 a 12, X valor. Nesse caso aqui, o que está preenchido seriam para os outros canais, né? Para Decolar ele não apareceria, porque ele não iria considerar, uma vez que o canal não trabalha, tá? E aí você está dizendo que crianças de 7 a 12 anos, você cobra R$ 30 por criança, tá? E aí você poderia cobrar por criança e por noite, ou somente por criança, que aí vai cobrar somente, né, por cada uma delas e não pela quantidade de noites que ela está ficando, ok? E descendo um pouquinho, para quem tem o plano profissional, né, para cima, você tem o site da Stays, né? E aí você tem a possibilidade de escolher aqui a garantia de reserva. O que você vai cobrar, né? O que você vai exigir que a pessoa pague quando estiver fazendo a reserva dentro do seu site. E aí tá de forma individual aqui também, né? E aí você colocou, né, tá estipulado aqui, que são ambas as opções. Tanto a pessoa vai poder pagar 50% no ato ali da reserva e pagar os outros 50% no ato do check-in, ou pagar integralmente, diretamente no seu site, tá? Como o site é de vocês, vocês têm sempre essa opção, né, de escolher como vocês querem negociar. Então, você poderia colocar aqui 30%, 20%, enfim, a porcentagem que vocês quiserem, tá? Quando vocês têm no canal, aí vocês têm que seguir, né, o canal manda, mas pro site, quem manda são vocês, ok? Então, avançando aqui, a gente tem nessa mesma abinha aqui a configuração das diárias, tá? O que acontece? Esse calendário aqui está mostrando o calendário desse anúncio já precificado, a gente vai enxergar ele daqui a pouquinho. E o que eu queria mostrar para vocês é essa parte aqui. A gente tem, né, dentro do sistema, digamos que uma ajuda para vocês se guiarem um pouquinho de como os anúncios de vocês estão em relação ao preço, né, das acomodações que têm a mesma particularidade que é de vocês na sua região, para que vocês estejam sempre com um preço competitivo. Tá? Então, se vocês olharem aqui, essa aba aqui de preço médio mensal para acomodações similares na sua área, aqui no cantinho vocês vão encontrar as fontes. E aí você tem os dois são ferramentas de precificação, né? E eles são pagos, né? E aqui dentro da Stay você tem meio que uma versão gratuita para que vocês possam se guiar, né? Para que vocês consigam ter essa parte aí para poder auxiliar vocês na precificação.
tá? E aí, se você colocar RDNA, por exemplo, que o RDNA ele vai levar em consideração, ele é um pouco mais, como eu posso dizer, a gente consegue saber exatamente o que eles estão olhando, né, comparando o seu anúncio com os outros, que é quantidade de quartos, quantidade de pessoas que vocês aceitam, comodidades, então ele vai olhar os anúncios da sua região que tem as mesmas características, tá? E aí você tem aqui, o preço médio, né, ele está te dando aqui, numa amostragem de 50%. Então, vocês pensem aí, peguei 100% da minha região, fiz uma amostragem aqui de 25%, 50%, 75% e 90%. Aqui está marcando, vem sempre marcando 50%. E aí, o que vocês estão enxergando é o preço da região, dos anúncios que tem ao redor, são esses 900 e pouquinho aqui, que são marcados, né, nessas bolinhas aqui. O preço de vocês é sempre essa linhazinha amarela, né, laranja, enfim, que fica aparecendo aqui, tá? Então, o que é o ideal, né? Que o mais próximo possível da concorrência, né? Então, é sempre ideal que vocês tenham esse controle aí, enfim. Se perceberem que tá com, tá dando um pouco movimento, enfim, vocês podem dar uma olhadinha aqui nesse preço, nessa ferramenta de preço aqui, que ajuda bastante. Eu, inclusive, até falo para as pessoas colocarem um percentil um pouco maior, que aí vocês conseguem ter uma noção um pouco maior, tá? Aqui tá bem diferente, porque a gente, né, precificou aqui para poder exemplificar para vocês só em termos de sistema, mas geralmente é mais equiparado aí, tá? Aqui embaixo você tem a taxa de ocupação também, para você entender como é que tá a sua taxa de ocupação em relação aos concorrentes, né? E aí é a mesma coisa, a linhazinha amarela é a ocupação de vocês e o azul são a ocupação dos concorrentes da mesma região de vocês, ok? Seguindo, a gente tem a abinha de distribuição e a gente entra na parte de configuração sobre reservas. E aí, tudo, né, a gente está vendo para esse anúncio em específico. Vocês vão ver que tem a parte de global, e aí eu vou mostrar para vocês aonde que vocês configuram esse global aqui, mas tem, né, de forma individual para você definir para ele através dessa abinha aqui. E aí eu estou dizendo que para esse anúncio eu aceito sim reserva instantânea, e isso daqui vai para o seu site e vai para o Airbnb, ok? Os outros canais, vocês são obrigados, né, a receber reserva instantânea, então por isso que não tem essa aceito sim ou não para os outros, né? Aqui embaixo você tem a configuração de reservas de última hora. Vocês podem colocar aqui se vocês vão aceitar, sim ou não, né? Se vai ter alguma restrição de horário, né? Para receber uma reserva de última hora, eu preciso receber até meia-noite, que no caso essa configuração que está até marcada aqui, é para que você possa limitar a pessoa a um dia de antecedência, para você se organizar. Ou você pode colocar diretamente aqui por dias, tá? E aí é só você fazer a configuração e salvar. Aqui você tem também o check-in e o check-out. Como eu falei, né? Quando vocês responderam um formuláriozinho inicial, vocês movimentaram, né? Colocaram um horário ali no global. E aí, se você quiser entender, é só você clicar em prévia, que aí vai mostrar o que você respondeu. E se você quiser, em específico, para esse anúncio, eu detalhei, né? Eu coloquei aquele global ali, porque a maioria dos meus anúncios trabalham com esse horário de check-in, né? Então, eu coloquei no global para poder facilitar a minha vida. Mas esse em específico, eu preciso ter uma característica diferente. Então, você vai colocar individual e vai definir aqui os horários, tá? Essa questão aqui, se você cobra taxa de check-in antecipado, enfim, é muito particular, tá? Tem pessoas que preferem já definir aqui e tem pessoas que preferem negociar, tá? Fica a critério de vocês e do público de vocês. Vocês que já têm um pouco mais de trabalho, né, ali com esse público, vai conseguir entender isso. E para quem está começando, a gente sempre aconselha que você coloque que não e negocie diretamente, tá? Que aí é um pouco mais fácil de você conseguir aceitar, né, enfim, da pessoa ficar na sua acomodação, de repente, né, se você negociar com ela diretamente, tá? Aqui embaixo, a mesma configuração seria para o checkout, né? Você poderia colocar de forma individual, poderia enxergar o que você colocou na prévia do seu global, enfim, a mesma situação que a gente viu. Embaixo você tem o tempo de preparação. E isso seria para esse anúncio específico, né? Quanto tempo você precisa de uma saída, entre uma saída, né, e uma nova chegada, para você arrumar, né? Isso é muito de quem precisa, né? Eu preciso de um dia, porque a minha equipe de limpeza não fica lá disponível, eu preciso chamar a equipe aqui, então, geralmente coloca. 0 dias é quem tem uma pessoa que fica lá o tempo inteiro, então, saiu e já limpou, então não precisa, eu estou apto para receber o tempo inteiro. Então, por isso a questão dos 0 dias,
tá? Essa questão aqui de bloqueio, a gente sempre ressalta, né, nas reuniões, meus clientes vão até se atentar a isso, né, lembrar do que eu falei, que esse bloqueio aqui, se você colocar que você quer bloquear, toda reserva que entrar no seu calendário, ela vai ter um bloqueio na frente e um bloqueio atrás. Então, com isso, você vai ficar um pouco limitado. Então, para quem não tem real essa necessidade, a gente indica que coloque que não. E aí, manualmente, se teve algum problema, se precisou fechar, fecha no calendário, fazendo algum bloqueio, ok? E aí, aqui embaixo, a gente tem o período de disponibilidade. E aí, isso também foi uma pergunta que vocês responderam no formulário inicial, e aí que está dizendo que vocês vão trabalhar com uma janela, né? Vocês vão precificar, né? Esse período de disponibilidade tem a ver com quanto tempo vocês vão preencher de valor no seu calendário. Por quê? Se você não coloca valor no calendário, o seu calendário não fica disponível. Né? Então, eu vou dizer aqui que 6 meses eu vou precificar e com isso eu vou deixar aberto para os canais e para o meu site durante 6 meses as minhas acomodações, no caso, essa acomodação em específico, tá? Poderia colocar de forma individual, né? E aí você tem aqui tanto dia quanto meses, né? Fica a critério de vocês, tá? O que a gente sempre aconselha é que minimamente ali 3 meses, né? Tem gente que prefere trabalhar de 3 em 3, 6. O ideal é que você tenha uma janela de 12, né? Porque a gente sabe que aluguel de temporada as pessoas costumam alugar com muita antecedência, né? De um dia, de um ano para o outro, né? Às vezes, para poder se programar, férias, enfim. Então, para você atender esse público, o ideal é que você tenha pelo menos de 6 a 12 meses, tá? Mas cada um sabe da sua sazonalidade, né? Enfim, então podem trabalhar como preferirem, tá? A questão da política de cancelamento aqui, ela é voltada unicamente para o Airbnb, tá? E aí isso a gente vai ver também na reunião de conexão, né, com o Airbnb, mas você tem a possibilidade de definir um global na configuração do channel, né? E aí, né, seguiria essa daqui que foi o que a pessoa colocou lá, e você pode definir individualmente. Então, não seguiria o global que você colocou lá. Para esse anúncio, você iria trabalhar com uma política diferente para o Airbnb, tá? Beleza, vou até salvar aqui. E aí, terminada essa configuração aqui de forma individual, né, a gente viu dentro do anúncio, vou mostrar para vocês o menuzinho que tanto eu falo sobre o global, né? Então, eu vou acessar aqui o menu, vou em configurações, alguma coisa que eu não salvei, né? Então, se atentem sempre a isso também. E vou carregar aqui o menu de configurações. Espera aí que ele está aqui pensando. Deixa eu ver se ele vai. Deixa eu dar um refresh aqui. Vamos ver se ele vai agora. Beleza. Esse menuzinho de configurações gerais aqui é um menuzinho completo, tá? É tudo que vocês responderam, né, dentro daquele formulário, com algumas outras abas aqui também complementares. O que a gente estava vendo lá agora, né, de forma individual, seria essa abinha aqui de precificação, né, onde você tem o mínimo de noite, que você pode estipular, você tem aqueles descontos, né, de forma global, tá? Você pode estipular aqui, né, definir aqueles mais descontos aqui. Aquelas regrinhas de precificação dinâmica você encontra aqui também. A questão de arredondar o preço, né, uma configuração que lá não aparecia, mas é o que vocês responderam também naquele formulário. E a questão da aceitação, né, da forma de pagamento que vocês vão aceitar para o seu site, também vocês encontram aqui. Outra abinha que a gente viu, né, a questão da moeda, o BRL, né, e eu vou subir porque está um pouquinho mais para cima, dá para vocês colocarem a moeda, tá? Isso daqui, essas moedas adicionais, elas funcionam, né, principalmente para a função do site, para que quando você coloca uma cotação, a pessoa possa ir lá em cima, né, e mudar, né, para enxergar a cotação, o valor de vocês também nessas moedas que vocês colocaram, tá? E aí a gente tem um câmbio, né, integrado ao site que faz essa conversão aí diária, tá? E aí idioma, né, que também português do Brasil, é uma outra configuração, e o que a gente viu naquela abinha de configuração de reservas, é essa abinha de reservas aqui. E aí tem a duração, que aí você tem um pouco mais detalhado aqui para você colocar as informações, né, de reservas feitas para o seu site, reservas do calendário, né, dos calendários para os canais de venda, né, e aquele período de disponibilidade, que está seguindo aquele global, naqueles 6 meses, está vindo daqui. Aí tem o horário de check-in e de check-out, o tempo de preparação, de reservas instantâneas,
tá? Tá aqui também, tá? Vocês podem estipular aqui o tempo de antecedência, tá? Então, aquela política de cancelamento. Então, tudo isso daqui vocês estão definindo aqui, né, de forma global, tá? Então, feita essa parte, né, conhecendo, apresentando aqui para vocês, a gente pode já entrar no calendário geral, que aí sim a gente vai ver a parte de configuração. Esse primeiro momento, estou falando para vocês de uma configuração por noite, tá? A gente chama de precificação simples, né, plano tarifário comum. Então, a gente entra ali em calendário geral. Eu espero carregar aqui. Vou colocar de quando até quando eu quero enxergar esse calendário aqui, tá? Reparem que tem uma barrinha aqui, né, grande, né, porque ela tá indo só de 19 de julho até 7 de julho. E aí eu vou dizer que eu vou trabalhar com uma janela lá até para o ano que vem. Deixa eu ver se eu consigo já mudar. Ele não tá deixando eu carregar. Deixa eu atualizar aqui. Beleza. Eu vou colocar aqui para 2025. Vou voltar, vou colocar até o máximo que ele está me deixando, que é dia 18 de junho. Vou atualizar. E aí vocês percebam que agora a barrinha ficou menor. E conforme eu vou passando, né, eu consigo ver os meses lá em cima. Agosto, setembro, outubro, e assim vai, tá? Esse tempo é o fim da disponibilidade de vocês. Nesses anúncios aqui, a configuração está dizendo que ela está indo, né, vai ser disponibilizado valores até essa data aqui, até o dia 19 de dezembro de 2024. Então, quando vocês enxergarem essas linhazinhas aqui, é porque encerrou o período de disponibilidade que vocês cadastraram no anúncio, tá? E aí, voltando aqui para o comecinho, vamos lá. Reparem que nesse calendário aqui você tem uma aba, né, escrito global, e você tem também os seus anúncios aqui embaixo, certo? Aqui embaixo, eu vou até usar algum que não tem essa linhazinha aqui ocupada, né, que são as linhas onde chegam as reservas de vocês, e a gente não vai falar dessa linha branca, porque a gente tem uma próxima reunião, uma próxima Masterclass, né, já agendada para ver sobre as configurações de reservas diretas, e aí eu vou entrar nesses bloqueios, né, vou entrar na criação de reserva, enfim. Então, é para uma outra ocasião, mas eu vou abrir o mais para vocês entenderem. Por quê? Quando eu abro mais, ele me abre. Deixa eu tentar mostrar para vocês as linhas todas. Isso. Ele me abre aqui o seguinte. Nesse meu anúncio 102 aqui, eu tenho as 3 primeiras linhas iguais eu tenho no global. Condição, restrição e mínimo de noite, tá? Qual é a diferença, né, Andressa? Por que existem em 2 lugares? Porque tudo que eu fizer nessas linhas, no menuzinho de global, espelham para todos os meus anúncios, não somente para o 102. Agora, se eu quero fazer algo em específico, eu sigo essas linhas dentro do próprio anúncio, tá? E aí não significa que, Andressa, a minha maioria dos meus anúncios seguem um global, né? Elas trabalham com uma configuração de mínimo de noite de 2, mas esse 102 em específico trabalha com 3. Beleza, eu vou fazer no global, porque a maioria do meu anúncio trabalha dessa forma para facilitar a minha vida, e depois eu vou em específico na linha de mínimo de noite e eu vou mudar, tá? Como eu já cliquei aqui, vocês já estão vendo o quadradinho, nessa linha de mínimo de noite é o seguinte, vocês cadastram de quando até quando o número de noites que você esteja no período que vocês abrirem no calendário, toda vez que vocês colocarem nesse segundo quadrinho uma data maior que 14 da semana. Para que isso? Para que vocês possam, né, caso vocês queiram trabalhar e definir isso já de antemão, trabalhar com diárias, mínimos de diárias diferentes para dia de semana e para final de semana outro. E aí, como é que seria? Eu marcaria segunda, terça, quarta, quinta, colocaria aqui 3. Vou aplicar. Apliquei, ele vai demorar um pouquinho, mas ele já carregou. Reparem aqui, ó, que os dias da semana que eu marquei já estão aparecendo aqui, e os finais de semana, como eu não marquei, já seguiram aqui. Para eu fazer os finais de semana, né, era só eu repetir, ou eu posso clicar e arrastar o período que eu quero, tá? Eu vou clicar e eu vou colocar aqui, lá, para até já, dia 10, vou marcar a sexta, sábado e domingo, vou colocar um outro mínimo de noite de 1, tá? Exemplo, tá? Beleza? Então, isso daqui funciona para justamente vocês terem a possibilidade de, em feriados, vocês aumentarem, né? Feriado, eventos na cidade, aumentarem o mínimo de noite de vocês, para que vocês possam ganhar um pouquinho mais nesses momentos, né?
E aí, falando em ganhar, a gente entra na parte de preço, né? Aonde que eu vou definir a minha diária. E aí é justamente nessa linha base que vocês têm dentro do anúncio, tá? Essa linha base não existe no global, porque justamente você tem como vocês colocarem, né, individualmente para cada anúncio, né? Tem como vocês fazerem, né, grupos, enfim, uma outra precificação, mas não seria aqui que vocês definiriam. Aqui é de forma individual, tá? Vocês clicando, vocês conseguem, nessa linha base aqui, estipular um período, né, de quando até quando, para fazer, para disponibilizar, colocar o meu preço aí de diária. O que a gente aconselha, né? A gente vai ver aqui daqui a pouquinho a linha de condição, que é a linha onde você pode colocar acréscimos ou promoções. Então, se vocês quiserem, para facilitar, eu vou deixar um período disponível de 12 meses. Então, eu posso colocar aqui lá para 2025, marco o meu dia 30 de junho, vai abrir o dia da semana, se eu quisesse flexibilizar, era só marcar o dia da semana, colocar o meu valor base aqui nesse quadradinho, né? Vou colocar aqui que a minha diária vai ser R$300. E aí, como eu tenho nesse anúncio descontos, né? Aqueles descontos trabalhados lá que nem vocês viram, automaticamente quando eu preencho o base, ele já me dá os descontos. Tá? E quando vocês forem ver reunião de conexão, né, vocês têm um espaço para vocês fazerem as correções para cada canal, e aí apareceriam, quando vocês estivessem conectados, né, apareceriam aqui, para vocês também terem essa noção, tá? Eu vou salvar, e aí eu coloquei aqui o meu preço base, defini o meu preço base aqui para esse momento, tá? Para esse período, ok? Feita essa parte aqui, né, já ficou aqui o meu preço base, o que eu poderia fazer tanto para feriados, né, esses datas comemorativas, enfim, eu poderia, ou na data que eu desejo, né, não preciso arrastar meu calendário para isso, tá? Eu quero fazer lá para férias de julho, eu não preciso. Se vocês quiserem, pode, que aí é só vocês na direção da data que vocês querem mudar. Mas você poderia, lá no comecinho do calendário, colocar que daria no mesmo, porque a gente abre o quadradinho, é só você avançar para você conseguir enxergar. Então, eu vou colocar que no meu período de julho, eu quero aumentar o meu preço, né? Porque é período de férias, né? Então, eu quero aumentar. Vou colocar a minha diária aqui para 450, para eu ganhar um pouquinho mais. Salvei. Vou arrastar para vocês darem uma verificada como ficou. E aí, eu vejo que... Opa, que ele foi muito... Em julho, o meu valor está em 450. Repare a linha base. Certo? Eu teria uma outra possibilidade de aumentar para essas datas comemorativas, né? Esses feriados, enfim. Eu teria a possibilidade de estabelecer dentro da minha linha base o meu valor daqui para o ano que vem e entrar na linha de condição diretamente e estabelecer uma promoção ou um acréscimo. No caso desses feriados, né, em geral a gente coloca um acréscimo, né, para você poder ganhar um pouquinho mais. E aí você colocaria a função de acréscimo, marcaria de quando até quando, né, vou colocar aqui meu julho, e aí, com isso, eu aumentaria em percentual quanto que eu quero ganhar nesse período. Botei aí 20%. Apliquei. O que vai acontecer? Nesse período de julho, deixa eu andar um pouquinho. Isso, espera só ele carregar. Apareceu naquela minha linha ali, ó, tá vendo? Apareceu esse mais 20%. Ou seja, esse meu preço base chegaria dentro dos canais para o meu site. Tá? E aí é somado também a isso os percentuais dos canais, é somado também, se vocês anunciam também, você cobra por preço por pessoa, enfim, então se atentem sempre a isso quando vocês forem criar, tá? Para eu tirar, para eu desfazer uma condição, eu vou clicar, né? Ou clico e arrasto o período, ou somente eu clico. Eu vou colocar o mesmo período, né? Vou colocar ali para 30 de julho, que foi o 31 de julho. Não vou marcar nada, não vou colocar valor, não vou colocar nada. Só vou aplicar. Ele vai remover, tá? E aí, isso a gente fez dentro desse anúncio em particular. A gente pode fazer no global também para espelhar em todos, tá? Eu vou até fazer aqui uma promoção para vocês verem como aparece. No global, né, naquela linha lá em cima, para que vocês vejam. E aí eu vou aplicar.
Só para vocês terem uma noção de como é que fica, tá? E aí eu fiz no meu global ali, esperar só ele carregar. Apareceu ali, ó, o menos 10%. Deixa eu clicar só para vocês verem que aparece uma outra cor, né? Ele fica em verdinho. E aqui, o meu 101 e também o meu outro apartamento também vai aparecer, porque eu fiz no global. Ele está espelhando para todos os meus anúncios. Se eu quisesse tirar só do apartamento, eu clicaria na direção do apartamento e aplicaria. Vai sair só para ele, ok? E posso também, né, remover geral ali, clicando lá no global, tá? Aqui, vou remover. Para clicar carregando, tá tirando aqui esse daqui ainda. Deixa eu atualizar. Esse foi. Foi. Deixa eu atualizar aqui, porque ele está demorando mais do que o costume. Vamos lá, vamos ver. Saiu aqui do meu global, ok? E aí, vamos lá. Uma outra linha que eu tenho que mostrar, né, a última linha do calendário para vocês, né, para a gente vai ver essa aqui na outra, é a linha de restrição, que seria para vocês poderem fazer restrição ou permitir chegadas de pessoas. E aí isso seria para, pensando no final um exemplo assim, né? Final de ano, eu tenho uma pessoa que é responsável por receber os meus hóspedes, e essa pessoa ela vai trabalhar só até dia 25 de dezembro, mas o meu pacote vai de 25 de dezembro a 1º de janeiro. Então, como essa pessoa não pode receber mais ninguém, porque eu dei folga para ela, né, para curtir com a família dela, a partir do dia 26 eu não quero que ninguém mais chegue. Então, eu posso criar uma restrição de check-in. E com isso, ninguém poderia chegar a partir do meu dia, né? Vou colocar ali, 26 de dezembro, tá? E aí, vou colocar aqui de quando até quando, né? Poderia colocar aqui até o meu dia 1º, ninguém poderia mais chegar, porque quem chegou, chegou, quem não chega, não vai chegar mais, né? E aí, faço uma restrição e aplico, ok? Como eu coloquei no global, isso vai espelhar para todos os meus anúncios. E aí eu vou abrir para vocês verem essa restrição lá em dezembro. Foi o exemplo que eu usei com vocês. Tá vendo? Tem um bloqueiozinho de check-in, ok? Para eu tirar, é a mesma coisa. Coloco aqui, na verdade, mesma coisa mais ou menos, né? Clico em permitir, e aí eu libero, eu digo que não tem mais isso. Só coloco aqui o período, né? Até quando, e eu consigo tirar, aplicando aqui, eu consigo remover esse meu bloqueio de check-in. Beleza? Então, ele vai sair, né? Então, as configurações que vocês viram são configurações de simples, né? Por noite, o modo por noite. E aí eu vou entrar com vocês no módulo avançado, tá? Vou fazer um breve briefing para vocês, assim, e se necessário, se vocês tiverem muitas dúvidas, a gente volta algum outro momento para poder trazer outras, né, dúvidas sobre isso, né? Uma coisa mais específica. Para eu começar a mudar, né, porque o sistema de vocês vem programado para essa precificação por noite, eu preciso entrar aqui em configurações, e aí eu vou definir aqui o meu modelo de precificação. Eu vou clicar na aba de precificação e vou mudar para por período. Essa precificação avançada, essa precificação por período, é para quem tem, por exemplo, os períodos do ano bem definidos, as temporadas muito bem definidas, que eu consigo criar essas temporadas, essa região tarifária, e dentro delas as temporadas, né, para que eu consiga precificar uma vez só por meses. E aí facilita um pouco a minha vida, né? Então, por isso que existe essa precificação avançada. Quem vem de mentoria costuma trabalhar também muito com essa temporada, tá? E aí eu salvo aqui, e aí eu habilito uma outra função dentro de catálogo, que é para a gente começar a criar essas temporadas, essas regiões tarifárias, tá? Eu abro em catálogo, vou em regras de preço. Quando eu clico em regras de preço, tem algumas criadas aqui, que já usaram de exemplo, né? Eu vou criar uma nova região. Essa região é a região tarifária. E aí eu posso, por exemplo, se eu tenho anúncios bem diferentes, né? Anúncios de outros lugares, de cidades diferentes, as minhas regiões, minhas temporadas não vão ser iguais. Então, eu posso criar uma região tarifária para cada um, né? Eu criaria anúncio Rio de Janeiro, depois anúncio
dentro de cada uma, criar as temporadas específicas. Eu vou criar uma aqui, teste Masterclass, só para vocês entenderem, né, essa criação, e vou criar uma geral, né? Vou salvar essa minha região tarifária, ela vai aparecer aqui, tá? Sempre aparece nessa esquerda, nesse cantinho aqui. Cliquei nela, ele vai me habilitar aqui na direita para eu criar os meus períodos dentro dela, tá? E aí eu vou clicar em mais período, vou começar a criar uma temporada, para vocês entenderem. E aí eu vou dizer que está ativa para poder aparecer, vou dizer que ela é uma temporada, e eu posso definir recorrências. Para quê? De repente, para um ano, pita, e eu só tenho que atualizar os valores, mas eu já vou ter os meses definidos, né, por 2, 3 anos à frente dessas minhas temporadas, né? Então, eu posso criar uma recorrência, então eu marco que sim, coloco por um ano, por exemplo, tá? E aí eu posso colocar aqui o nome que eu quiser. Eu vou começar com alta, tá? Exemplo. A dica, geralmente a gente usa o dia, ó, o ano que a gente está criando, para vocês terem sempre uma noção de quando que vocês precificaram. Digamos que, né, bem assim, do dia que a gente está, né, do dia 20 de junho, vou colocar ela ali até dezembro, até novembro, tá? Só para poder fazer depois um exemplo para vocês. E aí eu defini o meu último dia aqui. Gravem sempre o último dia da temporada que vocês estão criando. Por quê? Para vocês criarem a próxima, né? Porque sempre que termina uma temporada e inicia outra, eu preciso começar a nova temporada com esse outro aqui, né? Então eu vou clicar, vou sempre começar criando a próxima nesse dia. Então eu preciso gravar isso. Aqui embaixo eu vou definir os meus definir que nesse meu período, por ser uma alta, pelo menos aí eu quero 2 noites. Esse inicial eu não tenho como colocar um desconto, mas eu poderia colocar aqui que para 5 noites eu vou dar 1%. Isso daqui, tarifa mensal, é para que a gente vai precificar, né, vai colocar um valor para ele, para que isso não vale essa pessoa resolver ficar um mês, por exemplo. Tá? E aí, no caso, esse valor, né, você vai preencher depois um valor, negociar diretamente com a pessoa esse valor mensal. Eu vou subir e salvar. Essa minha temporada vai aparecer aqui, tá? Coloquei aqui minha temporada, tá aqui alta 2024. Reparem, eu vou diminuir meu zoom aqui, tem uma lacuna de tempo. Essa lacuna de tempo é porque eu tenho uma outra aqui que ela tá me dizendo que essa aqui começa muito depois do que essa terminou. Então, eu preciso preencher essa lacuna de tempo. Então, o que que eu faço? Eu crio a minha outra temporada começando lá no dia 30 de novembro. E aí eu vou colocar aqui, adicionar temporada e evento. Vou marcar que sim. Vou colocar aqui que ela é uma recorrência, né? Ela vai se repetir. Vou colocar aqui baixa, exemplo. Vou colocar 4 e vou começar ela no meu dia 30 de novembro, para poder eliminar aquela minha lacuna de tempo. E vou colocar aqui até janeiro, tá? Coloquei até janeiro, vou definir aqui o meu período de dias. Eu vou trabalhar com 3, beleza? Na verdade, a minha baixa, né? Então, vou ter que ser uma. Depois, seguindo aqui, 2 noitezinhas, tá beleza, porque é baixa, né? E a mesma coisa a tarifa mensal, se eu quisesse colocar, se eu marcar que sim. Vou subir, vou salvar. Vou reparar que a lacuna de tempo, tá? Se eu diminuir o zoom, a gente criou essas duas aqui em reunião agora, né? A gente criou a alta e a baixa. Não existe mais lacuna de tempo aqui, certo? E aí, tá certo, você criaria as outras aqui até o tempo que você quisesse deixar aberto, tá? A gente tem também a possibilidade de criar eventos. E aí, como é que a gente cria esses eventos? Os eventos são para eu definir esses meus meses, mas dentro dele eu tenho o Ano Novo, eu tenho Carnaval, eu tenho, enfim, datas comemorativas. Ou até evento, né, shows na cidade, enfim. Eu vou clicar em mais período para quê? Esse preço que eu vou cadastrar no evento sobreponha o preço da minha temporada, porque ele não pode ser igual, certo? Então, eu vou colocar aqui o nível dele como evento, né? Posso dizer que ele é recorrente, né? Se ele for, se eu quiser, para vocês terem uma noção, posso botar meses ou ano, coloquei como um, né? Como a gente colocou no outro. Vou botar aqui ano novo.
clássico, né? A gente precisa ter um aí período de ano novo. E aí eu vou colocar que o meu período de ano novo, minha pacote, né, começa ali lá no dia 20, né, porque eu já quero ganhar a partir desse dia, até lá, janeiro, no dia 2. Coloquei isso, eu defino também o meu mínimo de noite, né, e eu posso colocar, sei lá, 5, né, para a gente poder ter bastante lucro aí, e eu posso desconsiderar esse evento se ele for um aluguel mensal também, caso eu queira, tá? E aí eu posso subir e vou salvar para a gente conseguir enxergar como é que ele fica nessa parte aqui do seu calendário. Reparem que em cima da minha temporada, tá? Então, ou seja, se a pessoa fizesse uma reserva nesse período aqui, iria prevalecer esse valor. Ué, mas eu não coloquei valor nenhum? Beleza, a gente precisa agora entrar no anúncio para colocar esses valores e dizer em cada anúncio qual é a região tarifária que ele pertence. Então, eu vou entrar lá em acomodações, e aí vou entrar no anúncio de novo, na parte de financeiro. Cliquei aqui, vou entrar em configuração geral de preço. Preciso definir em que região o meu anúncio pertence, né? Que região ele pertence. Como eu criei as minhas temporadas no teste Masterclass, eu vou colocá-la aqui e vou salvar. Depois que eu fiz isso, eu preciso precificar, né? Eu preciso colocar quais são os valores que eu quero. E eu vou colocar em configuração das diárias, que vai aparecer esse calendário aqui em cima. E aí eu consigo diminuir aqui o zoom, né? Para que vocês vejam que eu vou clicar nela, para que me habilite aqui embaixo o campo de valor, para que eu possa colocar esse meu valor, tá? Como é minha alta, eu vou colocar aqui uns 680 de diária, tá? Calculou o descontinho de 5 noites que eu coloquei lá, vou salvar. Aqui você pode, né, dizer que ou você quer remover os preços por dia e aplicar a alteração pelo período todo, né, ou ignorar, aplicar apenas nos períodos que você colocou. A gente sempre ignora, né, porque para a gente poder conseguir colocar, né, na verdade a gente sempre remove, perdão, nos períodos do calendário, né, a gente não trabalha mais com preço por noite. E a gente clica em remover. Aí a gente pode dizer se é somente nesse período, ou se nesse, ou em todos os futuros, no caso das recorrências que a gente colocou, ou se nesse item, se eu quero aplicar porcentagem de desconto, tá? Eu vou colocar somente nesse, tá? Vou colocar salvar e aplicar. Fiz isso, já está aqui o meu preço. E aí eu vou na baixa fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui 300, vou salvar. A mesma coisa, vou salvar e aplicar. E aí eu preciso colocar o meu evento de ano novo, né? Que ele está aqui em cima. Cliquei nele, habilito aqui o valor, sei lá, 900 é minha diária. Vou salvar. Coloquei aqui somente este item e pronto. Com isso, agora vocês vão ter o calendário com esses valores, né? Nesse período, tá? Beleza? Ok? E aí, com isso, a gente, né, encerra, né, essa parte ali de calendário, de precificação, que é muito com algumas perguntinhas, que não der, eu respondo para vocês depois por e-mail. Perfeito, muito obrigada, Andressa, por toda a sua explicação, tanto em precificação e calendário, né, por noite, como avançada por período. Nós recebemos aqui algumas perguntas. A Camila perguntou que quando ela fizer a precificação dinâmica, early check-in, né, e de 30 dias, e já tiver configurado um desconto de 28 dias, no anúncio será aplicado os 2 descontos ou apenas um? Isso é bem importante, gente, se confunde muito. Todos os descontos que são criados, sejam aqui na linha de condição, seja no próprio canal, né, eles sempre acumulam. Então, cuidado. Estipulei um desconto, né, por duração de estadia. Lá no canal, ele me deu uma oportunidade, eu coloquei um desconto lá, coloquei aquela configuração de regrinha dinâmica, eles vão somar. Então, cuidado para não se assustarem quando receber a reserva, tá? Então, tenho sempre essa atenção aí com isso, que é bem importante. Perfeito, muito obrigada.
A Camila também perguntou, né, referente ali à precificação por criança, né? Ela só quer cobrar ali na Booking e na Decolar, para crianças acima de 12 anos. Mas ela não. Como é que esse valor vai ser cobrado no Airbnb? Então, vamos lá. Para o Airbnb, você tem esse espaço para você fazer essa configuração lá dentro também, tá? Mas quando você define aqui, né, essa configuraçãozinha aqui de preço por pessoa, deixa eu entrar para vocês aqui, eles só dizem que esse campo, né, de criança aqui, se vocês estipularem essa faixa etária aqui, né, não ser isso, né? Então, o que é importante? No Airbnb, você pode configurar isso por lá. Na Booking, você vai receber isso daqui, porém, você precisa, se for usar esse campo nosso, usar, né, dessa forma aqui, se for só para Booking, né, você vai poder estipular a faixa etária que você quiser. Se for para Decolar também, aí se atentar, porque aí pode não funcionar exatamente como você quer, porque eles só trabalham com essas duas faixas etárias aqui. Perfeito. O João, né, ele tinha perguntado sobre percentil, o João saiu da reunião, mas mesmo assim eu vou fazer a pergunta dele, caso seja dúvida para outras pessoas, né? Com relação ao RDNA, o percentil é diferente de uma amostra. Pode explicar melhor? Então, no caso, você pensa numa amostra, né? Eu peguei a sua região ali e dividi a sua região em 100%, né? Peguei tá no esse percentil é uma parte, né, 50%, metade dessa amostragem de 100, né? Então, 25, né, é um terço ali e assim vai. Então, por isso que quando você coloca uma amostragem maior, né, um percentil maior, você abrange um pouco mais, você pega um pouco mais de valores, porque você está pegando uma amostragem maior dentro desses 100% que você olhou na sua região. Perfeito. O flat barra, a gente tem mais 3 perguntinhas, tá? Acho que vai Uhum. dar aqui no tempo. O Flat Barra, ele perguntou sobre o valor do check-in antecipado. Se ele configurar essa opção, né, ele vai funcionar só no site dele ou também vai ser encaminhado ali para os canais, né, para o Airbnb, para Booking. Então, a questão dessa cobrança que vocês fazem, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui. Ah, é porque a gente está com um modo diferente, né? Tem que voltar com o preço lá. Ela vai funcionar. Se ele está perguntando se vai funcionar para o site dele, né? E para o Se ele Airbnb, vai é só isso? encaminhar para o site dele ou vai encaminhar também para os canais? Para o Airbnb também. Vai também. Funciona para o Airbnb. Perfeito. A Camila perguntou, ela quer alterar configurações de preço de acordo com o local, né, o condomínio dela. Como que ela faz isso? Por local, no caso, ela que pensa em criar um anúncio, pai, algo do tipo, e espelhar para todos os anúncios, é isso? Eu acredito que sim, ela vai ter ali um condomínio, acredito que dentro dele outras acomodações. Tá, então vou pegar um grupinho que a gente tem aqui, na verdade um grupinho não, a gente tem aqui um prédio, né, com os anúncios aqui. Eu posso clicar aqui no mais e definir um grupo, né? E aí, no caso, eu posso criar um grupo tarifário vertical, onde eu estipulo que um pai do é o 302, então o que eu colocar de preço nesse daqui vai espelhar nos filhos, né? Então você poderia criar um grupo tarifário vertical e aí você teria o trabalho apenas de precificar o anúncio pai, tá? E aí com isso facilita um pouco também isso daí, mas pode engessar também alguém que trabalha de outra forma, mas é uma das possibilidades que a gente tem também. Perfeito, a gente respondeu ali todas as perguntas que estavam no formulário. A última pergunta foi da Tamancini. Ela perguntou se a gente vai encaminhar, né? Se ela tem como depois assistir essa gravação. Sim, a gente vai encaminhar essa gravação para todo mundo, tá? Sim. Um beijo, Thalita. Essa foi minha cliente aí. Beijo para você, querida. A gente vai enviar para vocês, sim, como ela falou. E se pintar alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem entrar no chat também, mandar para a gente, que a gente vai responder para vocês também, tá? Todo mundo que preencheu, se inscreveu aqui, né? A gente teve aqui outra pergunta sobre o envio da gravação. Todo mundo que se inscreveu aqui na Masterclass vai receber a gravação. A gente dá ali sempre um prazo de 24 horas, tá?
mas todo mundo que está aqui, que se inscreveu, vai receber a gravação da reunião, tá bom? Por hora, vou compartilhar aqui de novo a minha tela para vocês, só um minutinho. A nossa Masterclass de hoje chegou ao fim. Semana que vem a gente tem outra Masterclass. Se eu não me engano, deixa eu dar uma olhada aqui, a temática é sobre reservas diretas, né? Que foi aquela linha ali branca que a gente não conversou hoje, né, na reunião de hoje, porque a gente vai abordar essa temática na próxima semana, tá? Então eu convido todo mundo. Pode falar. Não, é porque picotou assim, eu falei, a gente não abordou porque a gente vai voltar nesse tema. Isso. É isso mesmo. E aí eu convido todo mundo a estar também na Masterclass na próxima semana, nesse mesmo horário, tá? Aqui eu tô deixando na tela o QR Code. Quem puder apresentar, né, fazer ali, mirar a câmera do celular aqui para conseguir ali avaliar, né, a Masterclass de hoje. É muito importante para a gente a avaliação de vocês, assim a gente consegue trazer mais conteúdos, entender quais são as dúvidas de vocês para criar outras reuniões e até mesmo melhorar o conteúdo que a gente está apresentando para vocês. Então, peço para todo mundo entrar e avaliar a nossa Masterclass e encontro vocês nas próximas reuniões, tá? E só reforçando, a gravação vai ser encaminhada para todo mundo, tá? Muito obrigada pelo tempo de vocês. Quem já avaliou a gente, já perguntou, já teve todas as suas dúvidas respondidas, agradeço a presença e podem se desconectar já, tá? Muito obrigada, pessoal. A gente se vê na próxima, viu? Foi um prazer tê-los aqui. Até lá. Tchau, tchau.